Capítulo 1. A verdadeira fonte da riqueza. O alicerce espiritual para 2025. Quando a maioria das pessoas pensa em riqueza, a primeira imagem que surge é a de uma conta bancária robusta, investimentos rentáveis, imóveis valorizados ou carros de luxo. Mas, por mais que esses elementos componham a definição tradicional de prosperidade, eles representam apenas a superfície da verdadeira riqueza. O que sustenta toda a construção é um alicerce invisível, a riqueza espiritual. A história mostra que inúmeros homens e mulheres alcançaram grandes fortunas materiais, e mesmo assim, viveram vidas vazias, atormentadas ou destruídas por crises pessoais. Por outro lado, há pessoas que, mesmo sem grandes cifras, carregam uma abundância interior que se reflete em equilíbrio, alegria e propósito. Em 2025, mais do que nunca, a sociedade começa a perceber que o dinheiro sem significado é um castelo erguido sobre areia. O ponto de partida: o interior sustenta o exterior. A primeira lição é simples, mas ignorada pela maioria. Você nunca manterá riqueza verdadeira se não for rico por dentro. Isso significa ter clareza de valores, cultivar relacionamentos sólidos, cuidar da saúde mental e desenvolver uma espiritualidade que sirva como bússola moral. Imagine a riqueza como um rio. O dinheiro é a água que flui, mas a fonte que alimenta o rio é o seu interior. Se essa fonte secar, não importa o quanto você tenha acumulado, cedo ou tarde o leito ficará vazio. A espiritualidade não está restrita a religiões específicas, embora possa se fortalecer por meio delas, mas envolve o senso de conexão com algo maior que você mesmo. Para muitos, isso é Deus. Para outros, é o propósito de servir à humanidade. O importante é que exista um eixo central, um conjunto de princípios que guiem suas decisões e o mantenham firme, mesmo quando as tempestades vierem. Riqueza espiritual em ação. No contexto prático, a riqueza espiritual é o que impede o empresário de tomar decisões antiéticas apenas para aumentar o lucro. É o que faz um atleta recusar atalhos desonestos para conquistar uma medalha. É o que mantém um profissional íntegro, mesmo diante de uma proposta tentadora, mas moralmente questionável. A Bíblia, no livro de Provérbios, ensina que a verdadeira prosperidade vem acompanhada de paz e não traz dores. Essa é a diferença entre construir algo sólido e viver em constante ansiedade para manter o que se conquistou. 2025, um ano de escolhas decisivas. Estamos entrando em uma era em que a inteligência artificial, a hiperconectividade e as rápidas mudanças econômicas estão transformando o jogo da riqueza. Nunca foi tão fácil ganhar dinheiro rapidamente, mas também nunca foi tão fácil perdê-lo em velocidade recorde. Por isso, o foco para 2025 não deve ser apenas criar fontes de renda, mas fortalecer a fonte interior que vai sustentar e multiplicar essas fontes externas. Isso inclui ter clareza sobre quem você é e o que não está disposto a negociar. Investir tempo diário em momentos de reflexão, oração ou meditação. Estabelecer metas que unam crescimento financeiro e impacto positivo na vida de outras pessoas. Histórias que ilustram. O empresário que escolheu a paz. Em um grande centro financeiro, um empresário decidiu vender sua empresa, mesmo sendo extremamente lucrativa, porque ela exigia práticas que iam contra seus valores. Com o dinheiro, abriu um negócio menor, mas que refletia sua missão de vida. Resultado: vive mais feliz, com menos estresse e um impacto social positivo muito maior. A atleta que ganhou mais que medalhas. Uma maratonista recusou patrocínios milionários de marcas que exploravam o trabalho infantil. Ela perdeu oportunidades de curto prazo, mas ganhou respeito, influência e parcerias alinhadas com seus valores. Hoje, seu nome é sinônimo de inspiração e coerência. Riqueza que se multiplica. O grande segredo é que a riqueza espiritual não apenas sustenta a riqueza material, ela multiplica. Pessoas guiadas por princípios sólidos atraem confiança, e confiança é a moeda mais valiosa no mundo dos negócios e dos relacionamentos. Em 2025, haverá abundância para quem compreender que ser precede ter. Você pode até receber um golpe financeiro, mas se seu interior estiver fortalecido, será capaz de se reerguer. Já ao contrário, ter recursos sem força interior é uma receita certa para o colapso. Passos práticos para cultivar a riqueza espiritual. Estabeleça um ritual matinal. Comece o dia dedicando pelo menos 10 minutos a um momento de silêncio, leitura inspiradora ou oração. Isso define o tom para o restante das horas. Pratique a gratidão intencional. Liste 3 coisas pelas quais é grato todos os dias. Esse simples hábito expande a percepção de abundância. Defina limites claros. Saiba até onde está disposto a ir para alcançar seus objetivos.
Limites éticos protegem contra decisões precipitadas. Envolva-se em causas. Dedique tempo e recursos a algo que vá além dos seus interesses pessoais. Alimente-se de boas influências. Escolha cuidadosamente as pessoas e os conteúdos aos quais se expõe. Taxinha mensagem-chave do capítulo. A verdadeira fonte da riqueza não está no banco, mas na alma. Fortaleça seu interior e 2025 será o ano em que suas conquistas terão raízes profundas, capazes de suportar qualquer tempestade. Capítulo 2. Mapeando e superando os bloqueios da riqueza. A riqueza não é apenas construída, ela também precisa ser desbloqueada. Muitas pessoas possuem talento, ideias e até oportunidades, mas continuam presas em um ciclo de limitações invisíveis. Esses bloqueios podem ser emocionais, mentais, espirituais ou comportamentais. Identificá-los e tratá-los é um dos passos mais poderosos para criar e manter prosperidade em 2025. O primeiro passo: reconhecer que há bloqueios. Negar um problema é a forma mais eficiente de mantê-lo. Assim como o médico não pode tratar uma doença sem diagnóstico, você não pode transformar sua vida financeira sem entender o que está travando seu crescimento. Esses bloqueios não aparecem de repente. Eles geralmente são construídos ao longo dos anos, alimentados por crenças limitantes, traumas, fracassos e experiências negativas herdadas de outras pessoas. Principais sintomas de bloqueios da riqueza. Medo de perder o que conquistou. Você evita investir ou expandir por medo de arriscar. Sensação de não merecimento. Sempre que uma oportunidade surge, sua mente encontra razões para acreditar que não é para você. Padrões de autossabotagem, procrastinação, decisões impulsivas ou desistência precoce. Conflito interno com dinheiro. Associar riqueza a egoísmo, corrupção ou perda de valores. Comparação constante. Medir seu progresso com base nos outros e sentir-se sempre atrás. Identificando a raiz do problema. Cada sintoma é como um sinal de alerta. Para chegar à raiz, é preciso fazer perguntas específicas. Quando comecei a acreditar nisso? Quem ou o que influenciou essa visão? Essa crença baseada em fatos ou em experiências isoladas? Muitas vezes, descobrimos que carregamos ideias sobre dinheiro que nem são nossas, mas herdadas de familiares, professores ou ambientes em que vivemos. Tratando cada tipo de bloqueio. 1. Bloqueios emocionais. Geralmente relacionados a traumas, rejeição ou fracassos passados. Tratamento, terapia, grupos de apoio e práticas de autocuidado. Técnicas como respiração consciente e journaling, escrever sobre seus sentimentos, ajudam a liberar emoções presas. 2. Bloqueios mentais. São crenças limitantes sobre o que é possível para você. Tratamento, reprogramação mental por meio de afirmações diárias, leitura de histórias inspiradoras e contato com pessoas que já alcançaram o que você deseja. 3. Bloqueios espirituais. Envolvem a falta de alinhamento entre suas metas e seus valores. Tratamento, reavaliar seus objetivos à luz do seu propósito de vida. Dedicar tempo à oração, meditação ou estudo de textos sagrados para fortalecer a clareza interior. 4. Bloqueios comportamentais. São hábitos que sabotam seu progresso, como gastar impulsivamente ou não seguir um plano. Tratamento. Criar rotinas e sistemas que facilitem o comportamento certo, como orçamentos automáticos, agendas de trabalho e lembretes para hábitos saudáveis. História real. Paulo, um jovem profissional com salário acima da média, nunca conseguia guardar dinheiro. Ao investigar, percebeu que gastava para impressionar os outros e evitar críticas. Esse era um bloqueio emocional enraizado em experiências de infância, quando era julgado por não ter roupas de marca. Ao trabalhar sua autoestima e aprender a valorizar o que realmente importava, conseguiu mudar o padrão e, em 2 anos, investiu o suficiente para abrir seu próprio negócio. Ferramenta de autodiagnóstico. Responda sinceramente a estas perguntas. Quando penso em riqueza, sinto mais medo ou entusiasmo? Eu acredito que posso ser rico e continuar sendo uma boa pessoa? Meus hábitos atuais estão construindo ou destruindo meu futuro financeiro? Eu conheço pessoas com quem posso aprender a lidar melhor com dinheiro? As respostas vão indicar onde estão as maiores barreiras e por onde começar o trabalho. O poder de trocar o ambiente. Um fator muitas vezes ignorado é o impacto do ambiente. Estar cercado por pessoas que reclamam da vida, que veem riqueza como algo negativo ou inalcançável, alimenta seus bloqueios. Ao mudar seu círculo de convivência, você muda também seu horizonte de possibilidades.
Exercício prático. Liste 3 crenças limitantes que você possui sobre dinheiro. Ao lado de cada uma, escreva uma nova frase positiva para substituir a antiga. Leia essas frases diariamente, até que se tornem naturais. Exemplo. Crença limitante: dinheiro corrompe as pessoas. Nova crença: o dinheiro potencializa quem eu sou e amplia minha capacidade de fazer o bem. Mensagem final do capítulo. Superar bloqueios da riqueza é um processo contínuo. Ao longo do caminho, você descobrirá que cada barreira derrubada não apenas abre portas financeiras, mas também fortalece sua identidade e seu propósito. A prosperidade começa quando você decide que merece, que é capaz e que está disposto a agir. Capítulo 3. Construindo a base sólida da fortuna, o tripé da riqueza. Muitos querem construir um império, mas poucos estão dispostos a preparar o terreno. É como querer erguer um arranha-céu sobre areia fofa. Mais cedo ou mais tarde, a estrutura cede. No universo da prosperidade, existe um princípio fundamental. Quanto mais alto você quer subir, mais profundo precisa cavar o alicerce. Em 2025, com a velocidade das mudanças econômicas e tecnológicas, essa base é mais importante do que nunca. Aqui, chamaremos de tripé da riqueza os 3 pilares indispensáveis para sustentar qualquer fortuna duradoura: espiritualidade, mentalidade e estratégia. Pilar 1. Espiritualidade, o norte invisível. Já falamos sobre a importância da riqueza interior, mas agora vamos aprofundar. A espiritualidade é o seu GPS invisível, o que mantém sua rota mesmo quando tempestades tentam desviá-lo. Quando você sabe quem é e o que acredita, não se deixa levar por oportunidades aparentemente lucrativas, mas que comprometem seus valores. Isso evita decisões que, no curto prazo, parecem vantajosas, mas que no longo prazo corroem sua paz. Taxinha práticas diárias para fortalecer o pilar espiritual. Inicie o dia com um momento de conexão, oração, meditação ou leitura inspiradora. Reflita sobre decisões importantes à luz do seu propósito de vida. Sirva voluntariamente em algo que vá além do seu próprio interesse. Pilar 2. Mentalidade, o software do sucesso. Se a espiritualidade é o GPS, a mentalidade é o sistema operacional que processa as informações e executa as ações. Uma mentalidade próspera enxerga oportunidades onde outros veem obstáculos. O problema é que a maioria das pessoas roda um software antigo, programado para sobreviver, e não para prosperar. Palavras como risco, investimento e crescimento são interpretadas com medo, e não com entusiasmo. Lâmpada elétrica exemplo real. Durante a crise de 2008, enquanto muitos vendiam ativos em pânico, investidores com mentalidade treinada viram uma oportunidade histórica de compra. 10 anos depois, colheram lucros multiplicados. Taxinha como atualizar seu software mental. Troque eu não posso por como posso. Substitua o consumo de notícias negativas por conteúdos educativos. Cerque-se de pessoas que já alcançaram o que você deseja. Pilar 3. Estratégia, o plano tangível. Não basta ser espiritual e ter uma mentalidade positiva, é preciso agir com método. Estratégia é o conjunto de ações coordenadas para chegar a um destino. Sem ela, sua energia se dispersa e você corre o risco de trabalhar muito e conquistar pouco. Taxinha elementos de uma boa estratégia de riqueza. Fontes de renda diversificadas. Não dependa de apenas um fluxo financeiro. Controle de custos. Saber para onde seu dinheiro está indo é tão importante quanto saber de onde ele vem. Investimentos inteligentes. Aplique recursos em ativos que gerem retorno sustentável. Educação contínua. Atualize-se sempre sobre tendências e novas oportunidades. O erro de confiar em apenas um pilar. Imagine uma mesa com 3 pés. Se você remove um, a mesa cai. O mesmo ocorre com a riqueza. Focar apenas em estratégia sem mentalidade gera exaustão. Focar apenas em mentalidade sem estratégia gera sonhos sem resultados. Focar apenas em espiritualidade sem ação prática gera boas intenções sem impacto real. História inspiradora. Lúcia, uma jovem brasileira, começou vendendo doces caseiros para complementar a renda. Ela tinha uma espiritualidade forte, acreditava no valor do trabalho honesto e mantinha uma mentalidade de crescimento. Porém, no início, não tinha estratégia, não sabia calcular custos, precificar ou escalar a produção. Ao estudar gestão financeira e marketing digital, ela estruturou seu negócio. 2 anos depois, vendia não apenas doces, mas cursos de confeitaria online, gerando múltiplas fontes de renda. Hoje, ensina outros empreendedores e é exemplo do tripé da riqueza em ação.
Exercício prático. Avalie seu tripé. Espiritualidade. Você tem clareza de propósito e valores inegociáveis? Mentalidade. Você enxerga oportunidades ou foca apenas nos problemas? Estratégia. Você tem um plano escrito para o próximo ano, com metas claras? Dê uma nota de 0 a 10 para cada pilar. Onde a nota for mais baixa, concentre seus esforços nos próximos 30 dias. Mensagem final do capítulo. Construir riqueza verdadeira é como cultivar uma árvore frutífera. A espiritualidade é a raiz, a mentalidade é o tronco e a estratégia são os galhos e frutos. Sem raízes fortes, a árvore não sobrevive. Sem tronco firme, ela não sustenta os galhos. Sem galhos, não há frutos para colher. Em 2025, quem entender e aplicar o tripé da riqueza não apenas acumulará bens, mas criará um legado capaz de atravessar gerações. Capítulo 4. Onde você vive molda quem você é. Geografia e hábitos da prosperidade. Você já ouviu a frase, você é a média das 5 pessoas com quem mais convive? A ciência comportamental confirma que não apenas as pessoas, mas também o lugar onde vivemos influencia diretamente nossa forma de pensar, sentir e agir. A prosperidade não nasce no vácuo, ela floresce ou murcha conforme o ambiente físico, social e cultural em que estamos inseridos. Em 2025, com a globalização e a interconexão digital, é possível morar em um país e estar mentalmente imerso na cultura de outro. Mas ainda assim, o espaço físico onde você vive, sua cidade, bairro, país, exerce uma força silenciosa sobre sua riqueza e sua qualidade de vida. O mapa da depressão no mundo. A Organização Mundial da Saúde aponta que países como Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos apresentam altos índices de depressão, ainda que sejam economicamente avançados. Os motivos variam. Japão e Coreia do Sul. Altíssima pressão social e cultural pelo desempenho, levando a jornadas de trabalho exaustivas e pouco tempo para lazer ou família. Estados Unidos. Competitividade extrema e isolamento social em algumas regiões, além do peso da instabilidade econômica para grande parte da população. Na América Latina, o Brasil apresenta índices crescentes, impulsionados por desigualdade social, insegurança e excesso de más notícias circulando nas redes sociais. Taxinha, por que isso importa para sua riqueza? Ambientes com alta pressão e pouco suporte emocional tendem a desgastar a saúde mental, minando a clareza, a criatividade e a disciplina necessárias para acumular riqueza. Ambientes que favorecem a prosperidade. Existem locais e culturas que promovem hábitos mais equilibrados, com impacto direto na longevidade e no bem-estar, e, por consequência, na produtividade e na riqueza. Países nórdicos, Suécia, Noruega, Dinamarca. Alto índice de qualidade de vida, equilíbrio entre trabalho e lazer, incentivo à educação contínua. Costa Rica, foco em comunidade, contato com a natureza e baixos níveis de estresse. Portugal, ritmo de vida mais lento, valorização das relações pessoais e segurança pública em muitas regiões. Quando o ambiente é tóxico. Viver em um lugar com altos índices de criminalidade, trânsito caótico, poluição e custo de vida elevado pode criar uma sensação constante de urgência e sobrevivência. Isso leva o cérebro a operar no modo de luta ou fuga, diminuindo a capacidade de planejar a longo prazo. Não é coincidência que muitas pessoas que se mudam para locais mais tranquilos e organizados relatam uma mudança radical de perspectiva, não apenas sobre dinheiro, mas sobre a vida. O papel dos hábitos locais. Não é só o onde que importa, mas também o como. Se você vive em uma cidade onde o hábito predominante é consumir excessivamente, seguir modismos e competir por status, a pressão para gastar será muito maior do que a de economizar e investir. Por outro lado, morar em um ambiente que valoriza aprendizado, simplicidade e vida comunitária fortalece hábitos de prosperidade. Lâmpada elétrica. Exemplo real. Em algumas regiões da Itália, famílias mantêm tradições de cultivar hortas próprias, compartilhar refeições e trocar serviços com vizinhos. Isso reduz gastos, fortalece vínculos e cria uma rede de apoio que permite assumir riscos calculados no trabalho ou nos negócios. O que fazer se não pode mudar de lugar? Nem sempre é possível trocar de cidade ou país. Porém, é totalmente viável projetar um microambiente de prosperidade mesmo dentro de um contexto desfavorável. Passos práticos. Controle o que entra na sua mente. Limite notícias negativas e redes sociais tóxicas. Selecione seu círculo de influência. Conviva mais com pessoas positivas e empreendedoras, mesmo que virtualmente. Crie espaços inspiradores em casa. Um canto de leitura, um escritório organizado, plantas, iluminação natural. Participe de comunidades alinhadas com seus objetivos.
grupos de estudo, redes de empreendedores, projetos voluntários. História inspiradora. André vivia em uma grande capital brasileira, gastando mais de 2 horas por dia no trânsito e sentindo-se constantemente exausto. Ele sonhava em abrir seu próprio negócio, mas a rotina e o estresse drenavam sua energia. Durante a pandemia, passou a trabalhar remotamente e mudou-se para uma cidade litorânea menor. O custo de vida caiu, a qualidade do sono melhorou e ele passou a ter tempo para estudar e investir. 2 anos depois, seu negócio online faturava o suficiente para viver confortavelmente, e ele nunca mais pensou em voltar para a capital. Exercício prático. Mapa do ambiente atual. Liste 5 aspectos positivos e 5 negativos do lugar onde vive. Plano de ação. Para cada item negativo, escreva uma ação prática que reduza seu impacto. Rede de apoio. Liste as pessoas com quem você mais interage e marque quais contribuem para sua prosperidade e quais drenam sua energia. Mensagem final do capítulo. Seu ambiente é como o solo onde você planta sua vida. Um solo fértil potencializa qualquer semente. Um solo infértil exige mais esforço e cuidado para dar frutos. Em 2025, mais do que nunca, escolha conscientemente onde plantar suas raízes e quais hábitos vai nutrir, pois eles definirão não apenas o tamanho da sua colheita, mas também o sabor da sua vida. Capítulo 5. O plano que transforma desejo em fortuna. Sem magia, só método. Há milhares de pessoas que desejam enriquecer, mas apenas uma minoria realmente constrói riqueza. A diferença entre uma pessoa que apenas sonha e outra que se torna próspera está em um único elemento: planejamento intencional. Em 2025, com tantas distrações, conteúdos infinitos, crises intermitentes, promessas de dinheiro fácil, é muito fácil confundir atividade com progresso. Trabalhar o dia inteiro não significa estar construindo riqueza. Estar ocupado não é o mesmo que evoluir. Por isso, este capítulo é sobre transformar o desejo de prosperar em um plano estruturado, consciente e executável. Desejo não traz dinheiro. Estratégia traz. Napoleão Hill, no clássico Pense e Enriqueça, diz que o desejo ardente é o ponto de partida de toda riqueza. Isso é verdade, mas se o desejo não se traduzir em ação bem direcionada, ele se torna frustração. O segredo está em unir intensidade emocional mais clareza mental mais sequência prática de ações. Etapa 1. Decida o resultado com precisão. Pergunte a si mesmo: quanto quero acumular ou ganhar? Para quê? Isso conecta o objetivo ao seu propósito e dá sentido à jornada. Em quanto tempo? Não escreva "quero ser rico". Isso é vago e o cérebro ignora. Escreva, por exemplo, dedo indicador apontando para a direita, quero acumular R$200 mil até dezembro de 2025 para investir na minha liberdade financeira e passar mais tempo com minha família. Quando o objetivo tem data e propósito, o seu cérebro aciona o mecanismo da atenção seletiva e começa a ver oportunidades que antes passavam despercebidas. Etapa 2. Crie fontes, em vez de depender de uma só. Uma das principais diferenças entre pessoas comuns e pessoas prósperas é simples. As pessoas comuns trocam tempo por dinheiro. As pessoas prósperas criam mecanismos que geram dinheiro mesmo quando elas não estão presentes. Fontes de riqueza podem ser: fonte ativa principal, emprego, negócio, prestação de serviço. Fonte extra, freelance, mentoria, venda de conhecimento. Fonte automática, investimentos, royalties, produtos digitais, renda passiva. Você não precisa começar com todas. Precisa começar com uma e planejar a próxima. Etapa 3. Controle e multiplique. Não existe acúmulo sem controle. O dinheiro precisa entrar, permanecer e depois crescer. Checklist diário do acúmulo. Marca de seleção branca: registrar entradas e saídas. Marca de seleção branca: eliminar gastos que não agregam valor. Marca de seleção branca: evitar comparações, que geram gastos por vaidade. Marca de seleção branca: destinar uma parte da renda diretamente para investimentos, automaticamente, se possível. Se você não controlar seus centavos, alguém controlará seus milhões por você. Etapa 4. Envolver o coração. Essa parte é esquecida por 90% das pessoas. Sem emoção, o plano morre. Sem fé e sentido, a execução se esgota no meio do caminho. Por isso, insira energia emocional na sua estratégia. Visualize diariamente o benefício da sua meta: ver sua família bem, viajar com tranquilidade, viver com liberdade.
Pronuncie frases de afirmação: eu sou disciplinado, eu estou construindo minha liberdade, eu invisto com sabedoria. Alimente sua fé. Oração, leitura bíblica, meditação, louvor. Quando a mente entende e o coração concorda, o corpo obedece. História real: o plano que salvou um sujeito comum. Eduardo era motorista de aplicativo. Chegava exausto todos os dias, e ainda assim, não conseguia guardar nada. Ele decidiu mudar e traçou este plano simples. Etapa ação. Meta R$ 100.000 em 5 anos. Por que liberdade? Abrir pequeno negócio familiar. Fontes aplicativo mais revenda de doces nas empresas que atendia. Controle planilha semanal e corte de gastos desnecessários. Multiplicação tesouro e fundos mensais automáticos. Emoção visualização diária mais oração antes de trabalhar. Resultado: em 3 anos ele atingiu a meta. Hoje, dirige apenas 3 dias por semana e dedica os outros dias ao negócio próprio que abriu com capital acumulado. Exercício prático. Defina uma meta financeira específica com data e propósito. Liste 2 fontes de renda, a principal e uma complementar que você possa iniciar ainda este ano. Crie um compromisso financeiro automático, 10% da renda transferidos para investimento todo mês. Escreva uma frase de afirmação e leia diariamente em voz alta. Mensagem final do capítulo. Prosperidade nunca é acidente. Nenhum milionário sério esbarrou na riqueza, ele se organizou para chegar lá. Formule o seu plano. Honre cada etapa. Quando seu interior está alinhado e o seu plano está claro, a vida não tem escolha, ela responde. Capítulo 6. Riqueza além do dinheiro. Histórias que ninguém conta. Quando falamos em riqueza, a imagem que surge na mente da maioria das pessoas é a de cofres cheios, carros de luxo e mansões. Mas há um tipo de prosperidade que, embora não apareça em revistas ou redes sociais, sustenta a verdadeira liberdade, a riqueza que o dinheiro não compra. Este capítulo não é sobre desprezar o dinheiro, ele é importante e essencial para a vida moderna. Mas é sobre compreender que o dinheiro é apenas uma parte do quebra-cabeça. E muitas vezes, é a última peça que se encaixa, não a primeira. O atleta que perdeu tudo e ganhou a vida. Cláudio era um jogador de futebol conhecido na década de 1990. Fama, contratos milionários e entrevistas constantes. No auge da carreira, um acidente grave tirou dele a capacidade de jogar profissionalmente. Em poucos anos, seu patrimônio evaporou em investimentos mal feitos e gastos impensados. Foi nesse ponto mais baixo que ele descobriu um outro tipo de riqueza: tempo para sua família, prazer em ensinar crianças a jogar e um projeto social que formava jovens atletas. Hoje, Cláudio vive com menos dinheiro do que no passado, mas com mais propósito e alegria. Ele costuma dizer: quando eu tinha milhões no banco, eu tinha medo constante de perder tudo. Hoje, tenho a certeza de que não há crise que possa tirar de mim o que realmente importa. A empreendedora que troca lucro por paz. Marta construiu uma empresa de sucesso no ramo de eventos. A demanda era tão alta que ela passou a trabalhar mais de 12 horas por dia, viajando constantemente. O lucro aumentava, mas sua saúde declinava. Uma crise de ansiedade no meio de um evento fez com que ela repensasse tudo. Ela vendeu parte da empresa, reduziu o número de clientes e passou a atuar apenas em projetos alinhados com seus valores. A renda caiu pela metade, mas sua qualidade de vida duplicou. Hoje, Marta investe em tempo livre, viagens em família e ações sociais. Riqueza como capital social. Em muitas culturas, especialmente nas mais antigas, riqueza era medida pela rede de relacionamentos e não pelo dinheiro acumulado. Ter pessoas confiáveis com quem contar em momentos de dificuldade era o verdadeiro patrimônio. Lâmpada elétrica exemplo moderno. Em comunidades agrícolas cooperativas, um produtor pode perder uma safra inteira e ainda assim se recuperar, porque a rede se mobiliza para apoiá-lo com sementes, equipamentos e mão de obra. A riqueza do conhecimento. Enquanto recursos financeiros podem ser confiscados, perdidos ou desvalorizados, o conhecimento permanece com você. Pessoas que cultivam aprendizado contínuo têm a capacidade de se reinventar, mesmo em crises econômicas severas. Taxinha exercício prático. Pergunte-se: o que eu sei hoje que pode gerar renda em qualquer lugar do mundo? Que habilidades estou desenvolvendo para os próximos 5 anos? História inspiradora. O sobrevivente. Rafael, um engenheiro brasileiro, perdeu tudo durante a crise de 2014. Com dívidas e sem perspectivas no país, decidiu emigrar.
Começou lavando pratos em um restaurante europeu. Usou esse tempo para estudar o idioma local e aprender sobre o mercado financeiro. 5 anos depois, abriu uma consultoria e hoje assessora empresas multinacionais. Rafael sempre repete: meu dinheiro acabou, mas meu conhecimento e minha resiliência multiplicaram. O dinheiro voltou. E voltou com juros. O novo indicador de riqueza. Em 2025, uma visão moderna de prosperidade exige múltiplos indicadores. Saúde física, corpo funcionando bem para sustentar suas ações. Saúde mental, clareza, equilíbrio e ausência de ansiedade crônica. Relacionamentos sólidos, família, amigos e parceiros leais. Liberdade de tempo, poder decidir o que fazer com as próprias horas. Contribuição, deixar um impacto positivo no mundo. Quando esses elementos estão alinhados, o dinheiro se torna uma consequência, não a base. Exercício prático. Inventário da riqueza invisível. Pegue um caderno e escreva. Pessoas que você pode ligar a qualquer momento em busca de ajuda. Habilidades e conhecimentos que você pode transformar em valor no mercado. Experiências de vida que lhe ensinaram lições únicas. Recursos não financeiros que você já possui, tempo livre, acesso a redes, reputação, etc. Esse inventário revelará que, mesmo antes de atingir um patamar milionário, você já pode ser mais rico do que imagina. Mensagem final do capítulo. A maior armadilha da vida moderna é medir riqueza apenas pelo saldo bancário. Os exemplos que você leu mostram que a verdadeira prosperidade é multidimensional. Dinheiro é essencial, mas é apenas um dos tijolos na construção da liberdade. Se você souber cultivar riqueza espiritual, emocional, social e intelectual, o dinheiro se tornará um amplificador do que você já é, e não um substituto para o que falta. Capítulo 7. O poder das histórias e imagens na mente. Filmes que curam e inspiram. O ser humano é movido por histórias. Desde as pinturas rupestres até as produções cinematográficas de Hollywood, contar e ouvir histórias é uma das formas mais antigas e poderosas de moldar crenças, acalmar a alma e despertar coragem. A ciência já comprova que filmes não são apenas entretenimento. Eles podem ativar áreas do cérebro ligadas à empatia, resiliência e criatividade. Quando assistimos a uma boa história, sentimos que fazemos parte dela, vivemos emoções como se estivéssemos lá e, muitas vezes, saímos transformados. Porque filmes podem ser ferramentas de restauração. Quando estamos enfrentando crises, sejam elas financeiras, emocionais ou espirituais, nossa mente tende a se fechar para novas possibilidades. É como se um filtro cinza se instalasse sobre tudo o que vemos. Um bom filme pode quebrar padrões negativos de pensamento ao mostrar novas perspectivas. Inspirar ação através da jornada de personagens que superam adversidades. Criar conexão emocional que nos faz sentir parte de algo maior. Filmes recomendados para 2025. 1. A Procura da Felicidade, The Pursuit of Happiness. Baseado na história real de Chris Gardner, interpretado por Will Smith, este filme mostra que a determinação pode atravessar qualquer tempestade. É uma aula de resiliência e visão de futuro, mesmo diante da falta de recursos imediatos. Lâmpada elétrica: como aplicar na sua vida. Observe como Chris mantém o foco no objetivo, mesmo quando as circunstâncias são humilhantes. Anote 3 coisas que você pode fazer hoje para se aproximar do seu sonho, por menor que pareçam. 2. Invictus. Dirigido por Clint Eastwood e estrelado por Morgan Freeman como Nelson Mandela, este filme revela como liderança e visão podem unir um país dividido. É um exemplo prático de como a esperança e a estratégia caminham juntas. Lâmpada elétrica: como aplicar na sua vida. Pergunte-se: que pequenas vitórias posso conquistar hoje que, somadas, podem mudar meu cenário nos próximos meses? O elemento inovador: ver o filme como um treinamento pessoal. Não assista passivamente. Assista com papel e caneta, anotando momentos de decisão dos personagens. Como eles reagem sob pressão. Quais valores sustentam suas escolhas. Depois, escreva como você aplicaria cada lição no seu contexto atual. História real inspiradora: o cineminha da Rua de Terra. No interior do Maranhão, uma professora chamada Joana montou um cineminha improvisado em uma garagem para crianças da comunidade. Uma vez por semana, exibiam filmes motivacionais legendados e depois discutiam as lições aprendidas. Muitos daqueles jovens, antes sem perspectivas, passaram a sonhar mais alto, buscar cursos e até criar pequenos negócios. Joana diz:
Quando eles viram histórias de pessoas que venceram, começaram a acreditar que podiam também. E acreditar foi o primeiro passo. Exercício prático. Sessão de cinema pessoal. Escolha um filme inspirador por semana durante o próximo mês. Assista em um ambiente calmo, sem distrações. Ao final, escreva um parágrafo com a principal lição aprendida e uma ação concreta que fará na semana seguinte. No final de 4 semanas, releia suas anotações e perceba a transformação. Conclusão: a nova fonte da riqueza é você. Ao longo desses 7 capítulos, vimos que riqueza não é apenas dinheiro. É saúde mental, clareza espiritual, propósito, relacionamentos sólidos, ambiente favorável e capacidade de transformar desafios em degraus para a vitória. Em 2025, as oportunidades estão diante de nós como nunca antes, mas também os desafios. A diferença entre quem apenas sobrevive e quem prospera está na mentalidade, nas escolhas diárias e no ambiente que constrói ao redor.